Essa planta aqui só existe nesse lugar, aqui na reserva El Ángel, no Equador. E sua folha é tão macia que dá pra usar até de papel higiênico se quiser, viu? Gente, isso aqui é uma delícia. Não, dá vontade de levar umas comigo, ué. Penúltimo dia no Equador, família! Vambora! Fala galera, cheguei aqui na pracinha de El Ángel. Aqui a gente tem a igreja matriz da cidade. Nós estamos a 15 quilômetros da reserva El Ángel, que é onde eu pretendo dormir essa noite. Dormir aí na portaria, fazer uma caminhadinha, o lugar é maravilhoso. Ainda tenho 15 quilômetros com 700 metros de subidas. Então aí são mais ou menos umas 2 horinhas e 20. É aí praticamente o último lugar e nós estamos a 60 quilômetros da fronteira. Então amanhã a gente está na Colômbia. Estou aqui na praça de El Ángel, são 11 horas da manhã. E aí eu tive que terminar aqui o meu vídeo para a Tembice, é o último vídeo da Tembice, da nossa parceria, para fechar o ano, fechar o ciclo. Então acabou que são 10h30 da manhã, eu tô no meio de uma praça editando vídeo, para vocês verem que a vida do criador de conteúdo aí não é só pedal, não é só viajar, tem horas que a gente tem que parar e achar uma Wi-Fi pública, igual tem nessa praça, para conseguir fazer tudo que a gente tem, né? As responsabilidades por trás também. Vou subir o vídeo agora, almoçar e tô subindo para El Ángel. Olha aí, gente, essa pracinha, como que as árvores estão. Eles fazem umas obras de arte nela, ó. Olha isso daqui. Bom, já editei meu vídeo, vou caçar um almoço para comer e seguir. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu fico muito feliz quando eu acho. Uma torneira na rua. Por quê? Porque na torneira o meu filtro encaixa direto. E aí ó, a pressão que sai é muito mais rápido, senão eu tenho que fazer ele devagarzinho, eu levo meia hora para filtrar 1 litro d'água. Agora aqui ó, vamos subindo 41 quilômetros até agora e vamos que vamos. Aí ó, essa parte é tortura, viu gente? Olha o tanto que a bike balança. Nossa senhora. Aqui a gente tá entrando perto da reserva. E por que que eu digo isso? Olha aqui o tipo de planta, gente. Vamos chegar lá pertinho, vai. Olha que lugar, gente. Olha isso aí. A reserva ecológica El Ángel está localizada na província de Carte, no norte do Equador, bem perto da fronteira com a Colômbia. A reserva é um tesouro natural que protege uma das paisagens mais místicas e únicas dos Andes, o páramo. Essa reserva foi criada em 1992 e cobre uma área de mais de 15 mil hectares, sendo uma das regiões mais importantes para a conservação de fontes de água e biodiversidade do país. A região tem um clima de alta montanha, com temperaturas médias entre 5 e 10 graus Celsius, podendo cair abaixo de zero durante a noite. O tempo é frequentemente nublado, úmido e com ventos intensos, e as chuvas podem ocorrer durante todo o ano. Finalmente, cheguei na reserva ecológica El Ángel. E ela é bem marcada por essa vegetação aqui. Olha que maravilha esse lugar, gente. Olha isso aqui. Olha esse tipo de planta, cara. E tá pra todo lado, ó. Olha a subida que eu vim, ó. Tá vendo? Eu vou entrar ali, pedir pra eu acampar aqui, ir no banheiro, porque eu preciso muito ir no banheiro, e fazer a caminhadinha até a lagoa. Bora. Então, galera, essa aqui é a reserva El Ángel. Aqui a gente tem um prédio antigo, que eu ia dormir lá dentro, mas o cara falou, ó, teve uns terremotos, então a estrutura não tá legal, não vai dormir lá dentro. Ele disse que eu posso dormir aqui dentro, depois vai me dar a chave.
Ali tá o guarda-parque e a gente começa a trilha que vai pra lagoa. E olha aqui que maravilha. Não, essas plantas daqui são um absurdo, gente. Olha isso. Olha como começa essa caminhada, gente. Olha isso aqui. Esse é o meu último ponto de parada aqui no Equador. Eu não queria deixar de passar por aqui. Tava super apertado de tempo, mas eu falei, cara, vi umas fotos da lagoa que a gente tá chegando. Eu falei, merece. Então, cá estou eu, já troquei de roupa. Pedalei meus 50 quilômetros. Frailejón. Se encontra só neste lugar do país. Só aqui que a gente consegue ver essas plantas. Olha só, cara. Tem base. Sua vegetação é única, chamada de frailejones, que são plantas andinas que podem viver até 100 anos e são fundamentais para a regulação hídrica dos ecossistemas de altitude. Elas captam a água da neblina e liberam lentamente no solo, garantindo o abastecimento de água das regiões mais baixas. Além disso, o páramo é rico em líquens, musgos, samambaias, orquídeas. Eu vou aproveitar o momento para gravar algumas curiosidades aleatórias do Equador. O Equador é dividido em algumas regiões. Eles chamam de Oriente, que é a parte da selva, a parte da Amazônia, o Oriente para eles, a parte de montanha, que é onde está a maioria das cidades, como Quito, Ambato, Cuenca. A gente está tudo em cima da Cordilheira dos Andes, e depois a gente tem a costa, em floresta também, e o litoral, que é incrível, e tem também o ecossistema de biodiversidade das Ilhas Galápagos. Aqui, a população se divide principalmente entre indígenas e mestiços. Tem muita comunidade indígena aqui. Principalmente nessa região norte, a região de Otavalo, você percebia os indígenas porque eles tinham o costume dos homens terem o cabelo grande. A região mais ao sul, por onde eu entrei, também tinham muitos indígenas. E várias das comunidades indígenas, elas têm a própria lei. Então, o Estado não entra ali. A comunidade se rege por si só. Eles fazem justiça, não tem polícia, não tem prefeitura, não tem nada. São os indígenas que mandam. Já na região norte, e mais pro lado da costa, a gente tem uma grande comunidade negra. Isso mesmo, eu fui subindo e fui conhecendo cada vez mais negros. As últimas cidades que eu passei aqui, era todo mundo negro. Vocês sabiam dessa, que aqui no Equador eles têm essas comunidades negras também? O Equador tem paisagens incríveis, parques nacionais de tirar o fôlego. Eu entrei ali pela região de Loja e tinham parques nacionais maravilhosos como o Podocarpus, que era tudo muito verde, era uma espécie de selva e cordilheira. Aqui onde eu tô, na reserva El Ángel, mais ao norte do país, a gente tem essas formações com essas plantas super diferentes de tudo que eu já vi. No centro do país, pela região das cordilheiras, a gente tem o que eles chamam de Avenida de Vulcões. São muitos vulcões, gente, muitos vulcões. Eu fui num mirador em Quito e falava que dali se podia avistar 16 vulcões. Dá pra imaginar isso? Eu também andei lendo, e aqui no Equador é um dos lugares com mais atividade sísmica no mundo. Tem muito terremoto aqui. Eu dei a sorte de não pegar nenhum até agora, nesses 2 meses que fiquei por aqui. Mas o meu amigo Leandro, que também viaja de bike, pegou um terremoto de 4 graus esses dias lá em Ambato. Eu tava já em Quito, então nada aconteceu. Pedalar pelo Equador foi um dos maiores desafios da viagem até agora. Por quê? As subidas são muito íngremes e muito longas.
todo mundo vinha falando, ah, o Peru, você tem que se preparar pro Peru. Todo mundo falava do Peru por causa da Cordilheira dos Andes ali. E realmente ela é mais alta do que aqui no Equador. Mas as subidas no Equador, gente, eu olhava pro meu Garmin, pro meu ciclocomputador e olhava, ela estava mais de 10% de média todo o tempo. Eu nunca vi subidas tão longas e tão inclinadas como aqui no Equador. Foi um verdadeiro desafio para o meu corpo e para o meu preparo. Uma coisa que me surpreendeu aqui no Equador foi a culinária. Como eles têm todos esses ecossistemas muito próximos um do outro, você consegue achar muita comida do mar, ou seja, muitos mariscos, muitos frutos do mar. Estão muito perto da Amazônia também, então tem uma riqueza de vegetais, assim, gente, maravilhosa. E também tem a Cordilheira dos Andes, que tem o seu próprio tipo de comida. Então, assim, é uma mistura muito doida aqui no Equador. Todos têm de tudo e a variedade de comidas é incrível. E são muito saborosas. Eu amei os pratos daqui. Comi muito encebojado, comi muito patacão, muitos bolones, comi tudo que vocês imaginarem. E tem várias coisas parecidas com o Brasil. Por exemplo, aqui eles têm muita rapadura, mas no caso eles chamam de panela. As semelhanças são muitas e as diferenças também. A minha conclusão é de que o Equador é um país, sim, que vale muito a pena visitar. Eu sei que está um pouco perigoso ainda, inclusive o meu celular foi roubado aqui no Equador. Você nunca tinha ouvido falar do Equador? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouquinho mais, para saber e te instigar a curiosidade de vir pesquisar sobre esse país incrível. Um país que tem a sua moeda em dólar, que já foi um dos países mais seguros da América do Sul e agora vem enfrentando algumas crises. Mas a sua comida, as paisagens e as pessoas são incríveis. Então eu recomendo muito, se você tiver a oportunidade de vir para o Equador, venha, porque esse lugar é demais. E assim eu vou chegando ao fim da caminhada, eu fui em todos os miradores e fiz tudo. E deram cerca de 3 quilômetros. Então é isso aí, fica a dica. No finalzinho você sobe bastante, tem uns miradores aí no alto, mas vale demais a pena. Chegando ao fim da caminhada, eu fui em todos os miradores e fiz tudo. E deram cerca de 3 quilômetros. Então é isso aí, fica a dica. No finalzinho você sobe bastante, tem uns miradores aí no alto, mas vale demais a pena. Hospedagem da noite, tá organizada, gente. Esse é o visual que eu tenho. E aí, me chamaram aqui pra dentro. E ó, tenho 2 mesas, dá pra fazer um banquete aí, quem quiser vir. Hoje tem comida, viu? Vai ter arroz com lentilha. E aqui tem o quartinho, olha só. E tem um banheirinho aqui dentro também, ó. Privadão aí. E é isso. Aqui tem uma despensa, mas boa. Ele falou, cara, o outro cara falou, dorme do de fora lá, porque já teve um terremoto aí. Só que tem 3 anos, a casa tá de pé. E o Miguel, que chegou agora, falou que todo mundo que vem em bicicleta dorme aqui dentro. Então, vamos dormir aqui dentro e aproveitar o visual aí. Bora. Arrumar as coisas, cozinhar. Porque fome. Bom, galera, terminei de fazer minha janta aqui. É a primeira vez que eu faço arroz com lentilha. Vamos ver se ficou bom. Sempre faço separado, assim. Vamos ver se eu acertei o tempo dos dois. Aqui estão as minhas coisas do café da manhã já preparado e o resto das trambiques de cozinha. Aqui a minha bike, as roupas secando um pouco. E a minha cama, meu quarto. É isso aí, ó. E ó o visual aqui, gente. Bom, bora comer e dormir, porque tá ficando frio demais. Bom dia, galera. São 7 da manhã. Eu fiquei enrolando um pouquinho ali na cama, porque tá um frio danado. E eu tava com a ideia de acordar e ver meio que o sol nascer, ver o dia amanhecer mesmo ali nas lagoas, que eu fiz as filmagens ontem, mas tá tudo tampado aqui na altitude, infelizmente é isso. Então a gente vai pro café da manhã e hoje a gente vai ter de novo o clássico de todos os dias. Bom, a gente tem a minha pequena tigela aqui, que cabe quase 1 litro de comida. Eu tenho também aveia, que eu vou colocar muita aveia aqui dentro. Isso aqui era para ser um cacau em pó, mas tá mais para um
Nescau, um Toddy, enfim, é para dar um gostinho. Pasta de amendoim e as outras coisas eu não tenho ainda. Então hoje vai ser isso e eu misturo isso com água, né? Então vamos lá. A comida do viajante. Se tiver um aí que toma um café da manhã diferente de aveia, vocês me contam, porque eu não sei não. Você pode levar esse tempo para qualquer lugar, é super nutritivo e não estraga. Bom, não estraga em alguns dias ficando fora de qualquer coisa, de geladeira, né? A gente tem que pensar assim, gente. Na viagem bike aqui, você tem que comer coisas que você pode levar e não vão estragar se ficarem fora da geladeira, sabe? Infelizmente não tem muita opção. Eu não, queria ter um leite aqui, né? Para colocar com leite, Nescau, cara, como que leva leite? Não tem jeito. Tem muita gente que faz um pãozinho com ovo no café da manhã, né? Só que, cara, eu como pão o tempo inteiro, assim, enquanto eu tô pedalando, sabe? Como muito pão e banana. E aí eu fico, cara, comer pão de novo no café da manhã não me apetece, não. Muita gente come isso aqui, essa aveia aqui, faz um chazinho para aquecer e tal. Cara, eu não ligo muito, não. Gente que, nossa, eu preciso tomar um café de manhã. Eu não tomo café de manhã, não, gente. Pãozinho com ovo é bom. Só que, além de eu comer pão o dia inteiro, o ovo no café da manhã, ele requer que você ligue o fogareiro de novo. O que acontece? Meu fogareiro leva um tempo para esquentar, para você fazer as coisas. Tem que filtrar água. E aí, para fazer todas essas coisas, de você aquecer água de manhã, fritar ovo e tal, eu vi que nessa brincadeira de ter que ligar o fogareiro, esquentar a água, depois comer, guardar o fogareiro, guardar tudo, eu levava pelo menos meia hora a mais para sair. E aí, ó, é assim que eu filtro a água, gente. A água suja aqui dentro e ali sai a água limpinha. Claro, se eu fizer isso aqui com uma aguinha quente, fica muito mais gostoso, né? Mas é meia hora a mais para eu sair se eu fazer isso com o fogareiro. E aí eu percebi que eu prefiro não gastar essa meia hora agora e sair um pouquinho mais rápido, ter mais tempo para pedalar, para ver os lugares e tudo mais. É uma escolha de cada um, sabe? Eu conheci gente que leva muito tempo no café da manhã e tá feliz com isso, sabe? Acho que a gente tem que encontrar o que faz bem pra gente, o seu ritmo. Então cada pessoa tem um ritmo de viagem, tem alguma coisa diferente. Então tem gente que uma hora dessa já tá fazendo um cafezinho, ia tá ligando o fogareiro ainda. Eu já tô aqui, ó, comendo, mandando ver. O ponto é, não tem certo nem errado numa viagem de bicicleta, gente. Tem o seu modo de fazer a viagem de bicicleta. É claro que eu não como isso aqui todos os dias, quase todos os dias. Mas às vezes eu dou umas incrementadas. O que acontece? Como eu estou para cruzar, hoje eu cruzo para a Colômbia, hoje é meu último dia aqui no Equador, me falaram que as coisas lá são mais baratas. Então eu comprei só o básico aqui no Equador, depois que eu saí de Quito, para eu conseguir chegar até a Colômbia. Então lá eu vou repor e essa mistura ela vai ficar um pouquinho mais encorpada. Quando eu tenho acesso a uma cidade também, eu sei que eu estou no meio do Parque Nacional, no meio do nada. Eu gosto de comprar frutas e colocar aqui junto, entendeu? Então eu ponho fruta com aveia e fica sensacional ali. Põe banana, põe mamão, quando eu acho um mamãozinho assim, abacate, o que você quiser, cara. Coloca aqui, segue seu coração, sabe? Já coloquei mirtilo, tudo assim, eu vou misturando para dar um gosto diferente e trazer nutrientes diferentes para o meu corpo também. Então é isso, aqui está o meu café da manhã, bora comer.
Últimos quilômetros no Equador. Estradinha tá ruim, viu, gente? Nossa senhora. Mas a beleza vale cada segundo, cada centavo dessa estradinha ruim. Me avisaram que a estradinha tá ruim, hein? Mas... te contar, viu? São os problemas de pedalar no Equador na estação de chuva. Tudo desmorona. Merda tem espinho. Olha lá. Não. Pega a visão. Não. Primeiro banho de lama. Olha o estado. Tinha que ter tirado essa parada também, mas... Às vezes eu me pergunto onde é que eu fui me meter, ó. Parque Nacional, olha como tá a estradinha, gente. Agora é hora do lanche, comendo um pão velho de ontem. Acabei de molhar os pés nessa poça d'água gigantesca. Achei que ia dar pra passar pedalando e meti o pé no chão. E aí eu queria mostrar o tanto que mudou o visual. Cara, parece que eu não sei onde eu tô. Não parece com nada. Olha só que lugarzinho mais especial. Vou mostrar pra vocês ali na frente. Acabou o Parque Nacional e olha aí. Nós estamos indo pra ali, ó, Tucán ali, ó. E do lado de lá, Ipiales, Colômbia. E ali tem um vulcão, mais um vulcão. Passaporte carimbado. Graças por sua visita, Equador. Partiu Colômbia. Não sei onde que é não. Tem que cruzar a ponte e carimbar de lá. Bem-vindos à República de Colômbia.